Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos do 17 ao 33. Atos 5, do 17 ao 33. Antes, porém, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença. Pedimos que agora nos capacite, por Teu Santo Espírito, para falarmos as Tuas palavras, Senhor, e que o Senhor faça com que a Sua palavra, que é poderosa, de fato faça diferença nas nossas vidas. Que todos nós sejamos modificados pela Tua palavra, para a Tua glória, com perdão dos nossos pecados, pois é em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque oramos agradecidos. Amém. Atos 5, do 17 ao 33, diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe o anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Os irmãos podem sentar. Outro dia nós dissemos aqui que a igreja já nasceu velha. A igreja nasceu com todos os problemas que ela enfrenta até hoje. Na semana passada nós discorremos aqui no texto anterior, que falava sobre as maravilhas que os apóstolos realizavam em nome do Senhor. Diz o texto que, pelas mãos dos apóstolos, o Senhor realizava maravilhas extraordinárias, de modo que todos os enfermos e opressos pelo maligno eram trazidos aos apóstolos, e eles os curavam em nome do Senhor. E apesar de todas essas maravilhas, inclusive diz o texto que até a sombra de Pedro, quando ele passava, curava pessoas. E todas essas maravilhas mostradas ao povo de Israel, aos seus líderes, os sacerdotes e todos, enfim, não foi capaz de demover a impiedade do coração desta gente. E então se levantam o sumo sacerdote e toda a sua classe para destruir ou tentar destruir a nascente igreja do Senhor naquele momento. E nós vamos acompanhar aqui nesse texto o que de fato aconteceu logo no nascedouro da igreja. Imaginem você, uma igreja que acaba de nascer, já enfrenta uma perseguição tão terrível como a que a igreja de Jerusalém enfrentou. E até hoje vocês já viram aqui que a igreja do Senhor é perseguida. Hoje de manhã nós lemos 2 Timóteo 3,12, e a palavra de Deus diz que todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não há como cristão autêntico viver nessa terra
sem de alguma forma ele não sofrer algum vexame, algum tipo de perseguição, algum tipo de discriminação. É completamente impossível um crente estar nesta terra sem que ele sofra qualquer revés por causa da sua fé. O mundo não nos aceita. O mundo não aceita absolutamente nada que a igreja faça. Tem essa marcha para Jesus, que vão lá para receber aplauso do povo, sei lá o quê. E uma vez, uma pessoa de uma outra igreja estava nos visitando aqui, e haveria uma marcha dessas, e ela pediu orações aqui na igreja para que essa marcha fosse bem aceita pelas redes de televisão e pela população. Eu falei, irmã, nós até podemos orar, mas nós não acreditamos nisso, porque se o mundo nos aceita, nós estamos iguais a ele. É impossível o mundo nos aceitar. De alguma forma, repito, o mundo vai nos perseguir. Todo aquele que piamente quer viver em Cristo Jesus padecerá perseguição. A igreja não está para ser aceita pelo mundo. A igreja está para pregar o Evangelho ao mundo. A igreja está para libertar pessoas com a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja num país livre como o nosso, ou num país onde a igreja é perseguida. Todas as pessoas são pecadoras, e elas devem saber disso, mas devem saber também que existe um Redentor, existe um Salvador, existe alguém que morreu por elas, e que elas podem ser salvas nesse nome. Esta mensagem, por simples que pareça, afronta o inferno, afronta Satanás, e ele faz com que todos se levantem contra a igreja do Senhor. Aqui em Jerusalém, se vocês perceberam no texto, vocês viram que quem se levantou contra a igreja do Senhor foram os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Diz aqui que eles eram da seita ou do partido dos saduceus. A gente sempre fala dos fariseus. Os fariseus perseguiram muito Jesus durante o ministério dele, mas quem de fato perseguiu a igreja foram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram uma classe sacerdotal rica, importante, metida com a política, e eles apoiavam qualquer espécie de poder que os mantivessem no poder. Eles apoiavam os romanos, eles apoiavam os gregos, eles apoiavam qualquer poder que os deixasse no poder. Eles eram uma classe muito importante. Os saduceus, talvez você lendo algum livro, você vai encontrar a expressão, em vez de saduceus, zadoquista, porque eles diziam que descendiam do sacerdote Zadok. Quem foi Zadok? Zadok foi o primeiro sacerdote a ministrar no templo de Jerusalém. Quando Davi vivia, só um pouquinho de história bíblica, quando Davi vivia, o sacerdote de Israel era Abiatar, mas Abiatar se rebelou contra Davi. Ele queria botar no trono de Israel outro dos filhos de Davi, não Salomão. Então, quando Salomão assumiu o trono, destituiu Abiatar do sacerdócio e pôs Zadok. Então, Zadok foi o primeiro sacerdote a ministrar no templo de Jerusalém. E os saduceus se diziam descendentes sacerdotais de Zadok. Então se achavam muito importantes. Eles rejeitavam todas aquelas tradições que os fariseus tanto gostavam, tanto apoiavam, tanto defendiam. Eles rejeitavam também qualquer esperança messiânica, não criam na ressurreição dos mortos, não criam na vida espiritual e não criam na intervenção de Deus nos negócios humanos. E eram sacerdotes. Que tipo de ensino um sacerdote desse traz ao povo? Você sabe que a gente lê isso e fica tanto quanto escandalizado. Mas eu quero dizer que hoje, no meio da cristandade, existem pregadores dessa ordem. Não creem na Bíblia, não pregam a Bíblia, usam a Bíblia como pretexto, não ensinam a palavra de Deus. A ideia de pecado praticamente desapareceu da boca desses homens, e que se prega um evangelho muito legal, muito bacana, que simplesmente se envolve com as necessidades pessoais das pessoas, mas não dizem para as pessoas que elas são pecadoras e que precisam do Salvador Jesus Cristo, de maneira que um montão de gente está indo para o inferno, porque Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então essas pessoas estão caminhando com seus líderes para esses movimentos dessa espécie de teologia da prosperidade, teologia social, teologia não sei do que. Mas a teologia verdadeira, que é o estudo de Deus através da Bíblia, está sendo deixado de lado. A pregação bíblica está sendo deixada para trás.
Os saduceus tinham deixado de muito a ideia do sacerdócio, e diz o texto aqui, porque eram homens destituídos também do conhecimento de Deus e não queriam de fato tê-lo, diz que eles prenderam os apóstolos por inveja. Se você bem lembra, quando nós pregamos no Evangelho de João, Pilatos tentou defender Jesus porque entendeu que os sacerdotes entregaram Jesus por inveja. Eles eram invejosos contumazes. O que é inveja? Vocês concordam? Vamos fazer uma assembleia. Quem concorda com a Cida? O que é inveja? Diga mais. Oi? Ela viu? Tem um diácono que concorda com você. Você já não está sozinho no reino dos céus. Hã? Eu apoio. O que diria eu depois de tudo isso? Mas a inveja é isso. Muita gente confunde, né, Cida, a inveja com querer o que o outro tem. Isso não é verdade. Até porque os discípulos não estavam querendo o sacerdócio. O sacerdócio era dos levitas. E o sumo sacerdócio era dos filhos de Arão. E os sacerdotes de Israel eram descendentes de Arão. Ninguém podia tomar sacerdócio deles. Então por que eles estavam com inveja dos discípulos? Se eram pobres pescadores da Galileia e não estavam ameaçando o sacerdócio deles. Porque a inveja é um sentimento mórbido, é um sentimento muito ruim. Salomão diz lá nos seus provérbios, eu até vou ler esse versículo com os irmãos, no capítulo 14, versículo 30. Tem muitos versículos aqui nos provérbios sobre inveja, mas veja esse, por exemplo. 14:30 de Provérbios. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é o quê? É a podridão dos ossos. Que coisa horrível. Deixa eu abrir um parênteses para dar um conselho. Se você anda se sentindo mal, com sucesso alheio, com dinheiro alheio, com a boa vida alheia, para com isso. Fique feliz. Não seja invejoso. Não serve. A inveja em Gálatas 5:21 é catalogada como uma das obras da carne. As obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, tal, inveja. Então a inveja é uma das obras da carne que a Bíblia condena. Os sacerdotes deveriam ter uma outra função. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, no capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, veja como deveria ser um sacerdote, segundo a palavra de Deus. Esses sacerdotes de Israel estão fazendo exatamente tudo que Deus não quer que ele faça. Eles estavam completamente fugindo da missão deles. No capítulo 5 da Epístola aos Hebreus, vou ler os versículos do 1 ao 4, olha o que deveria ser um sacerdote. Diz assim, 5 de Hebreus, porque todo sumo sacerdote, que era o caso lá em Jerusalém, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Então, a função de um sumo sacerdote era compadecer-se do povo. Na verdade, esses sumos sacerdotes de Israel fizeram o quê? Exatamente o contrário. Não se compadeceram dos discípulos, mas prenderam os discípulos e os puseram na prisão pública. E eles prenderam motivados apenas por sua inveja. Qual é a motivação do seu coração quando você faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa? Os apóstolos foram presos por causa da inveja do sumo sacerdote. Então a motivação deles foi muito ruim, foi a inveja. E qual a motivação do seu coração quando você realiza alguma coisa? Por que motivo você faz o que você faz? Por que motivo você deixa de fazer o que deixa de fazer? A Bíblia diz aqui na própria Epístola aos Hebreus 4:13 que nós lidamos com um Deus que nos conhece profundamente e que todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Deus
corações dos homens, diz a palavra de Deus. Deus prova o meu coração, Deus prova o teu coração. Deus sabe quais são as intenções do teu coração. Deus sabe exatamente por que você está sentado aí. Deus sabe por que você está sentado. Eu só sei que você está sentado. Deus sabe por que você está sentado. Eu só sei que você faz uma coisa quando você faz aquela coisa. Deus sabe por que você fez aquela coisa. A motivação do coração dos sacerdotes era muito ruim. Foi movido pela inveja. É interessante que aqui no versículo 24, que eles prenderam os discípulos, mas Deus mandou um anjo e soltou. E no versículo 24 do texto que nós lemos, diz assim: então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Olha, presta atenção numa coisa. Se fosse você que tivesse visto isso, você põe pessoas numa prisão pública com guardas romanos altamente armados, numa prisão de segurança máxima. Você põe as pessoas lá, aí você manda buscar essas pessoas, as pessoas não estão. Como você lidaria com isso? Os sacerdotes ficaram perplexos e perguntando: o que será isso? O que será isso? Isso é um milagre. Isso é coisa de Deus. E crente verdadeiro, diante das coisas de Deus, ele fica realmente admirado. Mas surge um louvor no coração dele. Ele não vai ficar perplexo, sem saber o que é isso. Ele vai dizer: Senhor, eu não posso explicar, mas muito obrigado. Louvado seja o teu nome. O Senhor é um Deus que realiza milagres. O Senhor é um Deus que realiza maravilhas. O crente não fica perplexo diante das coisas de Deus. Ele fica feliz e agradecido. Os sacerdotes ficaram sem saber o que era isso. E depois, nos versículos 27 e 28, eles querem que os discípulos parem de pregar efetivamente. Quando o sacerdote está com os discípulos na sua frente, foram os discípulos apresentados a ele, o sumo sacerdote disse o seguinte: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse nome. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas da Bíblia. Homens que queriam parar a igreja de Deus, homens poderosos, simples pescadores do mar da Galileia, estavam lá, causando uma inveja tremenda esses homens poderosos. Homens que, como disse Pedro quando entrou na porta do templo, que curou aquele coxo, o coxo pede uma esmola, Pedro fala: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou-se. Aqueles sacerdotes tinham muito dinheiro, eles eram muito poderosos, mas eles não podiam dizer para ninguém: fique liberto em nome de Jesus Cristo, porque eles próprios eram presos pelo pecado. Eles próprios eram prisioneiros deles próprios. Mas Pedro pôde falar. Então os discípulos são apresentados e eles falaram para eles: nós vos admoestamos, nós mandamos que vocês não pregassem nesse nome, e vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Minha oração a Deus é que cada um de nós seja como um discípulo desse. Não importa em que circunstância, em que situação, não importa se mandar a gente parar de pregar, não importa nada. Quando as pessoas perceberem, todo mundo conhece o Evangelho, porque nós nos envolvemos. Porque eu disse para as outras pessoas, eu disse: olha, eu era escravo do pecado, eu era escravo de Satanás. Um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho e fui liberto. E Deus pode libertar você também, se Ele quiser. Aí eu ouço, o outro ouve, e todos ouvem, e daqui a pouco o mundo está admirado. Como é que esses crentes crescem desse jeito? Porque nós temos o nosso testemunho. Mas não era para fazer isso não é politicamente correto. Existe agora o tal do politicamente correto? Segundo eles, não é correto você disseminar a sua fé. Porque cada um crê no que quiser, cada um tem sua própria fé. Eu acho isso de uma grande besteira. Primeiro, porque a igreja sempre pregou e pregará. Amém, irmão? Amém. E outra coisa, o que as pessoas têm não é fé, porque a fé é o que decorre do ensino bíblico. O que as pessoas têm são crendices, e eles chamam isso de fé.
E muitas vezes nós achamos que a nossa fé não merece ser contada. Eu ouvi de uma certa pessoa que estava num programa de televisão e perguntaram para ele por que ele pregava o Evangelho e ninguém se convertia tanto. E ele não soube exatamente explicar, mas alguém lá na plateia disse o seguinte: é porque ele fala da verdade como se fosse mentira. E os mentirosos falam suas mentiras como se fosse verdade. Falam com convicção. O que é que vai mostrar que você é um crente verdadeiro? É a sua convicção. O André leu aqui um trecho, que aliás, no versículo 15 do capítulo 3 de 1 de Pedro, é o tema da nossa escola teológica. Antes, santificai Cristo como Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Irmãos, nós não somos qualquer coisa. Nós somos o povo de Deus aqui nessa terra. João 15, 16, Jesus disse: não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Nós somos de Deus, Ele quis que nós fôssemos dele, Ele nos adotou como filhos, Ele pagou o nosso preço em Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus, nós não somos qualquer coisa. Nós temos que ter a convicção do Santo Espírito de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém ou não? Os sacerdotes querem que os discípulos parem de pregar. Eles estão fora de sintonia com Deus. Ao contrário dos sacerdotes, os discípulos estão em sintonia com Deus. Amém? Foram presos, foram postos, foram execrados. É uma vergonha ser preso. Não importa o que você fez na vida, ser preso é vergonhoso. E quando você não fez nada de errado, é mais vergonhoso ainda. Os discípulos foram postos na prisão. Foram presos por aqueles sacerdotes invejosos. Mas o que aconteceu? Deus mandou um anjo e disse para aquele anjo: tira os meus servos da prisão. O anjo foi lá, abriu as portas da prisão e tirou os discípulos. Isso não é uma maravilha do Senhor? Eu fico, às vezes, vendo as maravilhas que Deus faz, os milagres. São coisas tão interessantes, às vezes são até pequenas, assim, comparadas a tantas coisas que a gente vê. Mas, irmãos, dá um prazer, uma alegria tão grande quando você viu que foi Deus que agiu em determinado assunto da sua vida. Eu lembro quando eu fui para o seminário, eu era um sujeito bastante frustrado, bravo, revoltado, tinha raiva do mundo, pensava em estudar física e matemática, Luiz, para tentar fazer uma bomba e destruir tudo. Porque para mim, naquele momento da vida, essa vida era um horror. Era gente enganando, sendo enganada, só tinha mentirosos, pregadores mentirosos também, tinha tanta coisa mentirosa. Eu estava muito revoltado, eu já fui revoltado. Mas Deus é misericordioso, amém? E quando Ele se revela a você, essas revoltas passam, seu coração fica limpo, a sua vida fica com luz, fica iluminada, né? Então, uma coisa muito simples que me aconteceu, mas eu não sei, naquele momento foi Deus que fez aquilo. Eu vou contar, parece besteira de criança, mas eu era uma criança, eu tinha 20 e poucos anos. Eu vou contar minhas coisas de criança. Eu fiquei 6 meses no seminário, cheguei lá, não entendia nada que dizia. Mas um dia Deus iluminou o meu coração e eu passei a entender alguma coisa da palavra dele. Isso foi uma alegria muito grande na minha vida. E nas minhas primeiras férias, eu voltei para São Paulo, estava em Minas. E eu lembro quando cheguei na estação rodoviária, que era outra estação antiga, faz tempo. Tem gente que nem conheceu aquela estação rodoviária, perto da Luz, ali, mas na Luz mesmo. Você sabe, quando eu fui, parece que o mundo era cinza, era sombrio, um peso
coração, deixei meu emprego, falei, o que eu vou fazer da vida sem emprego, né? Eu fui, né? Aquele peso no coração, aquelas revoltas todas lindas. Depois de 6 meses lá no seminário, eu voltei. Mas meu coração estava muito bom. Eu estava uma alegria só. Eu cheguei na rodoviária, sabe o que aconteceu? Que me deixou feliz pra caramba? Parece que todo mundo ria pra mim. Eu nunca tinha visto as pessoas felizes. Porque nós vemos as coisas conforme nós somos. Não é? Se você é uma pessoa amarga, você olha para as pessoas, parece que são todos amargos. Se você é uma pessoa mentirosa, você acha que todo mundo é mentiroso. Você não acredita em ninguém. Por que as pessoas boas acreditam nos outros? Porque elas não mentem. E quando eu cheguei naquela rodoviária, eu olhei assim, estava todo mundo rindo, parece que riam para mim. Eu falei, que maravilha do Senhor. Aí eu estou lá, comprei, pegava, não sei se ainda existe a empresa, vamos, Filipisa, existe? Não? Você vê como faz tempo. O ônibus que parou lá no box lá, que eu ia pegar, era um ônibus novo. Aí eu agradeci tanto a Deus para aquele ônibus novo que Deus mandou para me levar para minha casa, bonito. Era isso que eu queria contar. Aquele ônibus era novo. E foi Deus que mandou. Então tudo para mim naquele momento era muito interessante. Era demais. Assim, coisas pequenas, mas para mim foi uma maravilha do Senhor. Né? Então quando você tem esses olhos assim, Deus, né, faz você ver as coisas. E é uma coisa muito interessante. Quando Deus abre portas, Deus abre portas. Os discípulos estavam na prisão e um chegou e falou, abre essa porta aí, vamos lá. E abriu as portas da prisão. E eu estava vendo na Bíblia também que essas coisas causam muita alegria. Né? Em outros sermões aqui que a gente vai ter no livro de Atos, a gente vai ver que quando os discípulos pregavam o Evangelho, diz que havia muita alegria entre o povo. Os discípulos estão presos, mas não estão tristes. Lembram daquela outra vez que eles foram presos e voltaram para a igreja e chegaram para a igreja e contaram, e a igreja, em vez de ficar com raiva das autoridades, eles louvaram a Deus e disse que o lugar tremeu. Era uma alegria muito grande nessa gente. Agora os discípulos estão presos de novo e pensam que eles estão infelizes? Não estão. Eles estão felizes. Esses nossos irmãos perseguidos, se você tiver contato com eles, você vai ver que sua cara amarrada não tem sentido. Eles estão sofrendo todas as perseguições que você nem imagina sofrer. Mas eles são felizes. Eles não têm emprego, porque não podem trabalhar. É proibido dar emprego em muito lugar para eles. É proibido quando um pai crente é posto na prisão de alguém ajudar os filhos. É proibido. Mas aquela gente está feliz. Nós não estamos falando de pessoas das quais a gente tem que ter dó. A gente está falando de pessoas que são heróis, são heroínas, são pessoas do Senhor, são pessoas que têm uma fé verdadeira, fundada num Deus verdadeiro e pertencem a uma verdadeira igreja. Eles são muito firmes e são felizes. Suas tristezas, seus problemas, Paulo diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Nós não vivemos da vista, diz a palavra, nós vivemos por fé. Nós não vivemos para este mundo, nós fomos salvos deste mundo, nós vivemos para a eternidade. Por isso que a alegria que brota do nosso coração provém daquela paz que excede todo o entendimento, porque não é normal nem explicável, é sentida, mas isso é coisa de crente, tá? Amém, irmão? Amém. Então eu não sinto isso. Você pode se converter. Você pode entregar a sua vida a Jesus. Ah, mas eu pertenço a uma igreja evangélica já faz 200 anos. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não é a igreja evangélica, a igreja católica ou qualquer igreja que vai salvar você. É Jesus Cristo. O anjo solta aqueles homens, os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor, que os homens haviam sido presos. A Bíblia diz lá no Apocalipse que quem abre portas e fecha portas é Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Concomitantemente. A porta que ele fecha, quando lá na Babilônia, aqueles 3 jovens foram postos na fornalha, mas eu gosto muito desse texto. Eu gosto porque Nabucodonosor tinha ordenado o seguinte: quando vocês ouvirem o som
e todos os instrumentos musicais, todos deverão se prostrar diante da estátua que eu construí. Eu fico sempre imaginando essa cena e vendo aquele mar de gente ajoelhada. Aí você olha lá no fundo, lá longe, 3 cabecinhas em pé. Aí alguém está ajoelhado lá, hipocritamente ajoelhado, olha para cima. Vocês não viram que o rei disse que é para se ajoelhar? Não vimos. Mas nós não vamos nos ajoelhar. Aí já foram contar para o rei. O rei manda chamar os 3. Aí vê quem era. Era conhecido do rei. Era ministros do rei. E o rei pergunta: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se dobram diante dos meus deuses? Eles falaram: é. Então eu vou mandar esquentar aquela fornalha. Está vendo a fornalha? Então eu vou mandar esquentar aquela fornalha 7 vezes. Mas eu vou dar uma chance para vocês. Nabucodonosor dando chance é uma coisa do outro mundo. Mas eu vou dar uma chance para vocês. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, vocês vão se ajoelhar? Não. O rei ficou irado, não. Então eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes. Eu quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês da minha mão. Eles falaram: olha, não importa se Deus salva ou não, mas nós só nos dobramos diante de Deus. Isso se chama fé. Fé firme e fé fundada. Isso é coisa de crente. Só crente faz isso. E mais ninguém. Só crente é firme. Só crente sabe no que crê. Porque o Senhor habita nele. E o rei mandou jogar os 3. E jogaram. Diz que os homens que jogaram, os jovens, foram queimados. E os jovens, todos amarrados, o fogo só serviu para queimar as amarras deles. Eles ficaram livres dentro do fogo. E quando Nabucodonosor olha, fica assustado. Mas nós não lançamos 3, mas tem 4. E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Pois é, o Senhor está com os seus sempre. Nós não vemos, mas está. E quando jogou Daniel na cova dos leões, né? Já para emendar na história. Daniel chamou aqueles leões de gatinhos. Eu gosto de ver esses programas de animais. O leão é lindo, né? Cajuba. Dá vontade de passar a mão na cabeça, né? Vai tentar. Daniel estava numa cova cheia de leões. E os leões fizeram só miau para ele, agradando ele. Porque Deus mandou o anjo do Senhor, que estava com Daniel. E ele foi salvo. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, abriu uma porta imensa, uma porta inimaginável. Abriu o mar. O povo estava diante do mar. E chega para Moisés e murmura: não havia sepulcro no Egito para você trazer a gente para esse deserto? E agora lá vem o exército Nabucodonosor, a gente vai morrer aqui nesse deserto. Aí Moisés vai orar, né? Eu acho interessante que o nome de Deus sempre vai orar, né? Não tem outro caminho. Está diante de uma dificuldade, vamos orar. Vamos orar, porque é tempo de orar sempre. E ora, e Deus fala: Moisés, por que você está orando? Manda o povo que marche. Deus é engraçado, né? Eu fico imaginando se quando Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche. Moisés, para onde? Na frente estava o mar, atrás vem o exército, vou marchar para onde? Deus falou assim: que eu vou mandar um ventinho e vai abrir o mar. Aí veio o vento, abriu o mar, e Deus abriu aquela porta imensa. Deus abriu o mar para o seu povo. E o povo passa até enxuto. Em contraposição, os egípcios tentaram entrar pelo caminho que Deus abriu para o seu povo e morreram. O caminho que Deus abre para o povo dele é só para o povo dele. Não é para egípcio entrar lá, não. Amém? Deus abre. Os homens botaram os discípulos na prisão. Mas o anjo do Senhor foi lá e tirou aqueles homens. E disse para aqueles homens: voltem para o templo de onde vocês foram tirados. E preguem estas palavras de vida ao povo. E o que é que os discípulos fazem? Voltam para o templo e vão pregar.
sacerdote disse: mas nós falamos para vocês não pregarem. Mas o anjo mandou nós pregar. Eles eram galileus, então eles falavam assim, né? O anjo mandou nós pregar. Aí voltaram para lá e pregaram a palavra de vida. Deus quer que a palavra dele seja pregada. Não existe outro motivo para a igreja existir senão para pregar a palavra de Deus. A igreja não pode e não deve parar. E de repente os sacerdotes mandam buscar os discípulos, mas eles tinham sido soltos por Deus. Fico imaginando a surpresa daqueles homens, né? Prenderam com toda a segurança, com toda a pompa. Agora busca para que nós os interroguemos. O cara chega na prisão, não tem ninguém, está tudo fechado, os guardas estão na porta, não tem ninguém lá dentro. Que coisa é essa? Vai lá pregar. E eles vão pregar. Aí chega um outro e fala assim para o sacerdote: olha aqui, os homens que vocês mandaram prender estão no templo e estão ensinando o povo. Maravilha do Senhor, né? Nós pertencemos a essa igreja maravilhosa, irmãos. Nós somos fruto disso aqui, desses homens de Deus, de pessoas de Deus, que foram usadas grandemente por Deus. O Evangelho está sendo pregado hoje aqui porque esses homens fizeram isso, porque eles eram corajosos, porque eles eram firmes no ensino da palavra. Eles deram a vida por isso. E você sabe de uma coisa? Ninguém dá a vida por nada. A não ser que você acredite demais numa coisa, você pode dar a sua vida. Esses homens deram suas vidas pelo Evangelho. A maioria deles foi morta, sim, mas porque acreditavam profundamente. O Senhor habitava neles com toda certeza. Os sacerdotes mandaram que esses homens parassem de pregar. Deus disse para eles pregarem. E eles perguntaram para o sacerdote: julguem entre vocês mesmos, devemos obedecer a Deus ou a vocês? Nós vamos pregar. E foram pregar. Eu quero dizer o seguinte: todas as pessoas obedecem a vários comandos. Não há ninguém que viva sem prestar obediência a um determinado tipo de comandante nessa vida. No caso dos discípulos, o comandante deles era o Senhor Jesus Cristo, e eles obedeciam irrestritamente ao Senhor. E quanto a nós, eu fiquei pensando: quem comanda as nossas ações? Você já parou para pensar que todos nós devemos obediência sempre? Quando você não obedece a Deus, você obedece a qualquer outra coisa. E tem outros comandos que a Bíblia fala, e você finda prestando obediência a eles. Para os discípulos, mais importante era obedecer a Deus do que aos homens, né? E essa frase traça um princípio importante. E a Bíblia nos chama a atenção, irmãos, para outros tipos de comandos que a gente pode ter na vida. Por exemplo, a carne. Romanos 13, 14. O que diz aí? Vamos ler? Como é que você deixa de cuidar também da carne, ou seja, do comando que a carne exerce sobre você? Veja 13, 14 de Romanos. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Concupiscência é uma palavra que a gente usa muito, mas eu tenho dúvida de que as pessoas entendam o que significa a palavra. Às vezes nós deixamos de cumprir algum mandamento de Deus porque nós não entendemos o que lemos. A gente tem uma vaga noção disso, mas não entende exatamente. Concupiscência é um desejo muito forte e mórbido. Tá bom, entendi tudo, né? Até desejo forte eu entendi. Mórbido é aquilo que conduz à morte. Então, concupiscência é um desejo forte e que conduz à morte. Dar vazão à carne é a mesma coisa que caminhar para a morte. Se Deus comanda a minha vida, eu tenho determinadas ações, como os discípulos tiveram. Se é a carne que comanda as minhas ações, as minhas motivações conduzem à morte. Então aqui a palavra de Deus nos diz: não tenhais cuidado da carne com suas concupiscências. E lá em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, tem algumas características de crentes que vivem pela carne.
1 Coríntios 3, 1 ao 3 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha que inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Então, aqui é uma característica da pessoa que anda de acordo com a carne. Ela é o quê? Invejosa, gosta de contenda, de dissensões. Dissensão é dissentir, é discordar. E Paulo diz: quem faz isso é carnal, e anda segundo os homens. E a Bíblia diz para a gente não ter cuidado da carne com suas concupiscências. Porque a carne é um comando extremamente forte, mas tem um outro comando que também é extremamente forte e de vez em quando a gente embarca nele, que é o diabo. Ah, mas crente não é tentado? O crente é tentado. Mas o crente não pode ser possuído pelo diabo? Claro que não. Quem mora no coração do crente é o Espírito Santo de Deus. O diabo nunca entrará no coração em que o Espírito de Deus esteja, porque então ele seria mais forte do que Deus. Essa ideia de que tem hoje em muitas igrejas expulsando o demônio de crentes, isso não existe. Isso é completamente impossível. A Bíblia, Jesus disse, né, que quem cresce nele, ele e o Pai viriam e fariam neles morada. Paulo fala aos Coríntios que vós sois o templo do Espírito Santo. Quer dizer, dentro do crente habita Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que demônio vai entrar? Como é que eles poderiam destronar Deus? Não tem cabimento um negócio desse. Agora, que ele tenta, ele tenta. Por isso que lá em Efésios 4, 27, por exemplo, diz assim, olha que versículo tão pequeno, que diz tanto: não deis lugar ao diabo. Então, muitos crentes dão lugar ao diabo, e em vez de receberem o comando de Deus, recebem o comando de quem? Do diabo. Adão e Eva no paraíso. Quem falou com a Eva, né, principalmente? Quem falou? Quem? Foi. Deus disse para Adão: está vendo aquela árvore lá no meio do jardim? Não coma dela, porque no dia que você comer, certamente morrerá. No capítulo 3 do Gênesis, Satanás, em forma daquela serpente, chega à mulher e diz assim: foi assim que Deus disse que você não pode comer daquela árvore porque você morre? A mulher falou: Deus falou, para não comer nem tocar, porque senão morre. O diabo falou para ela exatamente ao contrário de Deus: certamente não morrerás. Deus disse: certamente morrerás. Satanás disse: certamente não morrerás. Então, às vezes nós deixamos de dar ouvido à voz de Deus e ouvimos o que Satanás fala. Você não vai ser possuído, se você é crente, por Satanás, mas você pode seguir as orientações dele. Por isso que 1 de Pedro 5,8 diz para a gente: ser vigilante, ser sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Os discípulos tinham como comandante o Senhor Jesus Cristo. E a nossa oração a Deus é que esta igreja, cada um dos irmãos aqui presentes, e todos os crentes dessa igreja, tenham um único comandante na sua vida. Não a carne, não o diabo, mas o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor seja o comandante da sua vida, que o Senhor comande suas ações, que o Senhor comande suas intenções, e que cada um de nós tenha um coração tão aberto a Deus, que nos deixemos guiar por Ele, como os discípulos lá em Jerusalém o fizeram, no meio da mais intensa perseguição, como esses nossos irmãos da igreja perseguida fazem, louvando a Deus, no meio da mais intensa perseguição. Não deixe que nada afete o seu relacionamento com Deus, nem o mundo, nem o pecado, nem Satanás, nem nada. Mas que Jesus Cristo seja honrado e seja glorificado no seu viver. Seja, como diz a palavra, pela vida, seja pela morte. E os discípulos, só para a gente já concluindo aqui, disse para aquelas autoridades em Jerusalém: nós vamos continuar pregando, e vocês mataram, sim. Eles estavam com raiva dos discípulos, porque os discípulos pregavam que eles mataram Jesus. Eles achavam que ia fazer aquilo e ninguém ia falar nada. Mas os discípulos falavam. Eles mataram o Senhor Jesus. Então eles falaram: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina e querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Ah, mas vocês mataram. Não mataram? Mataram. E os discípulos falaram na presença deles. E
diz assim: vocês mataram, mas da mesma forma que eles prenderam e Deus soltou, os discípulos falaram para ele: vocês mataram Jesus e o entregaram na mão dos romanos, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo para dar a remissão dos pecados. Só por Jesus Cristo existe perdão de pecados. Fora de Jesus não existe nenhuma possibilidade de salvação. Nenhuma obra nossa é capaz de nos fazer agradáveis diante de Deus. Até porque o método que ele estabeleceu foi um método expiatório. Ou seja, ele mandou o Filho dele se fazer homem, morrer por nós. E por Jesus Cristo, pela nossa fé nele, o sacrifício dele, é que nós podemos ser salvos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz a Bíblia. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, só em Jesus. E esta era a mensagem que os apóstolos pregavam. E esta mensagem causou esse frisson todo em Jerusalém. E causa até hoje. É simples, é direta, mas é poderosa. A Bíblia diz que o Evangelho, Romanos 1,16, é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos irmãos, que fique para nós essa mensagem do Senhor nessa noite, em que nós nos lembramos dos nossos irmãos na igreja perseguida. A igreja nasceu perseguida e continuará perseguida até que o Senhor volte. E nós com Ele, então, reinaremos em glória. Mas enquanto a igreja permanecer, ela não será aceita pelo mundo. Ela será perseguida. E todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão alguma forma de perseguição. Se você está muito de bem com o mundo, eu te convido nessa noite a rever a sua situação diante de Deus, confessar a Ele o seu pecado e mostrar que você não está mesmo, e reconhecer isso, que você não está mesmo vivendo uma vida que agrada a Deus, porque se você estivesse, você estaria sendo perseguido de alguma forma. Amém? Que Deus nos abençoe. E que a vontade expressa de Deus é que esta igreja e todas as igrejas continuem pregando o santo Evangelho de Deus. Não importa se os homens não aceitam. Não importa se os homens persigam a igreja. Não importa que eles fechem as portas. Deus fará. Se eles prendem, Deus solta. Como disse Paulo, eu estou preso, mas a palavra não está. Então ele escreveu cartas. Ele falou do Evangelho. Ele evangelizava os presos. Ele evangelizava os guardas. Ele evangelizava todos. Porque todos podem ser importantes